Olá, querido, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi essa semana? Espero que tenha sido uma semana abençoada em Jesus Cristo. Você sabe que estamos estudando durante todo esse trimestre esse livro aqui, Deuteronômio. A lição é um estudo sistemático desse livro que nós temos para esse trimestre, tá ok? A lição da semana tem como título Lei e Graça. Esse título é muito conhecido no meio cristão, entre os evangélicos, católicos, entre todos aqueles que se dizem cristãos. Lei e graça é um tema preponderante e deve ser entendido de uma forma muito especial. Eu quero ler para você o texto bíblico que introduz a lição dessa semana. Gálatas 2, verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu quero ler já um parágrafo da lição, logo no início da introdução, no sábado, que diz assim: cristãos da maioria das denominações falam sobre lei e graça e entendem a relação entre elas. A lei é o padrão de santidade e justiça divinas, e violá-la é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E porque todos nós transgredimos a lei, pois a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Somente a graça de Deus pode nos salvar. Vamos pensar um pouquinho aqui. Você e eu somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não existe um ser humano na face da terra que pode dizer eu não sou pecador ou eu não tenho pecado. Ninguém pode dizer isso. Romanos 3, verso 23 diz assim: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ponto. Romanos 6, verso 23, assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então escuta, a vida através da graça nesse Cristo maravilhoso. Eu e você merecíamos morrer, Cristo veio, pagou a dívida que nós tínhamos, porque eu e você não conseguiríamos pagar. Isso se chama graça, é um favor imerecido e mediante a graça nós temos vida em Cristo Jesus. Mas e a lei? A lei nos dá condições de termos um padrão de conduta, um padrão moral. A lei dos 10 mandamentos tem vigência, sempre esteve. E obedecer a essa lei é necessário. A lei não salva você. Somos salvos pela graça nesse Cristo maravilhoso. Mas a lei nos dá condições de entendermos onde temos pecado. E a maioria do mundo cristão reconhece isso. Nós temos um mandamento apenas, que é de uma forma assim muito exacerbada, transgredida por quase todo mundo cristão, que é o sábado. Está no decálogo, é o 4º mandamento. E por que tantas denominações religiosas não guardam esse mandamento específico? Por que existem tantas restrições a guardar esse mandamento? Alguns dizem que ele foi abolido. A Bíblia não traz informações a respeito disso, de que esse mandamento foi abolido. Muito pelo contrário, o mandamento ainda está em vigência. Repito, não somos salvos pela guarda dos mandamentos. Somos salvos pela graça desse Cristo maravilhoso. E como consequência disso, guardamos os mandamentos. Observe, leia com atenção. Se você tiver dificuldade, entre em contato conosco. Nós queremos dizer para você o seguinte: os mandamentos estão em vigência. Eles não nos salvam, mas revelam a quem pertencemos. Somos salvos pela graça. A graça nesse Cristo maravilhoso. Ok? Um grande abraço e que Deus te abençoe ricamente.